Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade-comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB. Parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. 5 acidentes e um óbito registrado no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Climatologista alerta para o calor e possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias em Vitória da Conquista. Bode vence mais uma no Brasileirão Série D e retoma a liderança. E ainda, professores relatam o desafio de ensinar. Quinta-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores. O UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. A gente começa a edição de hoje homenageando os professores. Indiferente às dificuldades, problemas com remuneração e valorização profissional, muitos professores amam a profissão e relatam com orgulho a dádiva de ensinar. Para eles, a profissão vai além das 4 paredes da sala de aula e os saberes ultrapassam o ensinamento da leitura e da escrita. A origem do Dia do Professor se mistura com a própria história da educação no país. Em 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Anos mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pelo Decreto Federal número 52.682, de autoria do então presidente João Goulart. E de lá para cá, uma profissão que passa com louvor pelas adaptações sociais. E ser professor é ser desafiado a todo instante, né? Ser constantemente tendo que mostrar algo mais, tendo que provar contra tudo e contra todos, né? Que nós somos, sim, metamorfoses ambulantes, né? E referências sempre. Isso é muito interessante dizer. A gente é muito responsável pelo que o aluno aprende, não só com relação à disciplina, mas com relação à postura de vida, à ética, né? À índole, né? Então, assim, a sociedade exige muito do professor. Professor, sem dúvida, uma das mais importantes profissões do mundo, pois sem esta, nenhuma das outras existiriam. Mas que desde o início precisa superar desafios. Seja a busca pela valorização, melhores condições de atuação ou até mesmo adaptação aos novos tempos. Na verdade, é uma profissão que precisou se reinventar completamente nesse momento, tendo em vista a necessidade do exercício de uma educação online ou à distância, né, como queira chamar, mas que não era, de fato, o que, principalmente com crianças, né, o que se ocorria normalmente, né? Então, eu digo que, inicialmente, dizer que ser professor nesse momento é uma necessidade de reinvenção do trabalho docente. Para a maioria dos profissionais, a valorização é fundamental para uma educação de qualidade. Toda a legislação ela vai falar de valorização profissional da educação, ela inclui plano de carreira, ela inclui formação continuada, ela inclui tempo para poder realizar o planejamento, ela inclui qualidade de trabalho, e neste momento é o que nós não temos em nossa região. Então é preciso garantir de fato essas políticas públicas que já estão previstas nas leis. Agora nós temos o outro desafio, por conta da pandemia, né? Foi um desafio que nos foi colocado, que é a questão de trabalhar com atividades remotas. Então, os professores nós, professores, estamos tendo que nos reinventar,
dentro desse contexto. E sem um certo apoio, no caso do município, né, especificando o município, sem esse apoio do município, quer dizer, hoje os professores estão pagando para poder dar aula, para poder fazer com que essas atividades cheguem aos alunos. Ainda, devido ao não investimento do poder público, as atividades não estão chegando a 100% dos nossos alunos. Para quem abraça a profissão, sabe que a luta precisa ser coletiva e, nos dias atuais, a resistência faz parte da rotina. O professor é uma constituição, né, uma constituição diária. Todos os dias nos tornamos professores, porque nós precisamos estar o tempo todo estudando. Nós, porque nos constituímos professores diariamente, merecemos respeito, merecemos valorização, merecemos com que a legislação seja de fato cumprida. E nós estamos esgotados de desrespeito, esgotados de tanto desgaste com as gestões públicas, com tanta a falta de olhar, né, do poder público e também da sociedade. Nós precisamos resistir a todos esses ataques que a educação está sofrendo, a todos os ataques que nós, profissionais da educação, estamos sofrendo. Nós precisamos nos unir, porque nós temos um objetivo em comum. Para além do talento, força e persistência, a profissão requer um ingrediente especial, a vocação. Eu sou professor, seria professor e serei professor até que o último fôlego me falte aí na vida. Eu amo o que faço, valorizo demais o que faço e acho que mereço. Quando eu falo mereço, eu estou representando todos os profissionais da educação, né? Merecemos sim valorização profissional. Parabéns, professores, vocês são a base do conhecimento e merecem todos os aplausos. A gente fala agora da pandemia do coronavírus. Mais um óbito e 36 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas aqui em Vitória da Conquista. Vamos acompanhar esses dados no telão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 35.845 casos notificados, 8.923 casos confirmados, 2.631 por laboratório, 6.292 por testes rápidos. Não está aqui, mas mais de 3.000 pessoas aguardam a testagem para saber se estão ou não com o coronavírus. 13.379 casos descartados, 8.386 recuperados, 167 óbitos. A gente acompanha agora a taxa de ocupação de leitos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 70 leitos de UTI, 70% deles ocupados, 83 leitos clínicos, 47% ocupados. Vamos agora mudar de assunto. Entre a última sexta e essa segunda-feira, as polícias rodoviárias federal e estadual realizaram a Operação Nossa Senhora Aparecida. Na região sudoeste, foram registrados 5 acidentes e 1 óbito. As polícias rodoviárias federal e estadual realizaram a Operação Nossa Senhora Aparecida entre a última sexta e esta segunda-feira para fiscalizar irregularidades nas normas de trânsito. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, houve um aumento no fluxo de veículos. Essa questão do coronavírus, o que a gente percebeu foi que devido à quarentena que ocorreu nos meses iniciais, né, e como houve um relaxamento das medidas preventivas, isso levou a muitos usuários, né, a viajar, né, a tentar desestressar, né, e houve um aumento no fluxo de veículos, né, e consequentemente a gente também aumentou a fiscalização. O planejamento da Polícia Rodoviária foi prever essa situação e colocar mais viaturas e mais um efetivo nos pontos críticos. Com a pandemia, durante as abordagens, a Polícia Rodoviária Federal também informou os motoristas e passageiros sobre os protocolos de prevenção à Covid-19. Além das abordagens educacionais de trânsito, nós sempre orientamos também a questão da prevenção ao coronavírus. Nós sabemos que onde tem muita aglomeração, o risco é maior. Então, na abordagem que nós fazíamos, sempre orientamos os passageiros, o motorista, a não ficar desatento em relação à questão do álcool em gel, questão da máscara, aglomeração, principalmente em locais como a praia, né? Onde o local onde foi mais procurado. Na relação com os usuários guiando os automóveis, estava tudo normal, né? A gente não
flagrou muita situação de excesso de passageiros, né? A maioria estava com máscara, né? E quando a gente abordava, a gente tinha o cuidado de observar, e no momento da entrevista, fora do veículo, né, todos usavam máscara, né? A gente teve um cuidado também com relação a isso para fazer os testes de etilômetro, teste de bafômetro, né? Então a gente estava fazendo por triagem, a gente não relaxou nesse aspecto, né? A gente cobrou bastante, né? Mas o número também de pessoas alcoolizadas foi menor que o ano passado, em média de 40%. Segundo o balanço divulgado pelas polícias rodoviária federal e estadual, as estradas baianas registraram 43 acidentes e 7 mortes durante o feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida. No sudoeste baiano foram registrados 5 acidentes e 1 óbito. A colisão de uma moto com um veículo que deixou uma morte ocorreu na BR-030, região entre Brumado e Ibitira. Nós podemos colocar aí que foi bem mais tranquilo do que nós esperávamos, né? Relacionado ao ano passado, nós tivemos um aumento de apenas 2 acidentes. No ano passado nós tivemos 3, sem nenhuma morte, e esse ano nós tivemos 5 acidentes no mesmo período, mas tivemos um óbito. Na região da divisa com Minas Gerais até a cidade de Jequié, a Polícia Rodoviária Federal constatou um aumento expressivo na quantidade de multas cometidas em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto em 2019 foram registradas 140 multas, no ano de 2020 houve um aumento de 270%, com mais de 500 multas aplicadas. Por outro lado, foram contabilizadas 7 infrações por uso de álcool em 2019 e apenas 4 neste ano. Em relação à quantidade de veículos retidos por irregularidades, foram apreendidos 12 veículos no ano passado e 4 veículos neste ano. Dentre as infrações que nós pontuamos, podemos observar que houve um aumento no número de ultrapassagens indevidas, que é uma das infrações com mais letalidade, né, no resultado, né? Então a gente percebeu que com o aumento do fluxo, né, de automóveis, houve também a impaciência, né, e muitas infrações nesse aspecto, e houve um acréscimo de quase 900% em relação ao ano de 2019. Depois do intervalo, as vagas de emprego e estágio e o alerta para o câncer de mama em cadelas e gatas. É um instante só, voltamos já. Você sabe como são eleitos os vereadores? Os vereadores são eleitos segundo o sistema proporcional. Este é um sistema que primeiro seleciona os partidos mais votados, depois verifica quais foram os candidatos mais votados. Como assim? Vamos supor que o município X tenha 10 cadeiras na Câmara Municipal e que na eleição de 2020 tivemos um total de 10.000 votos válidos. Então, calcula-se o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de vagas. 10.000 divididos por 10. Assim, o quociente eleitoral do caso em questão é 1.000. Este é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um vereador na cidade X. Depois disso, as vagas são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu. Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Simples, né? Agora que você entendeu, é só pensar bem no candidato que melhor te representa. Ah, e no caso do vereador, você pode também escolher o partido que te representa. Basta digitar apenas os 2 dígitos do partido na urna e confirmar. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através, né, das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tenho uma responsabilidade social.
Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família Wesley. Parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. O UESB Notícias está de volta. Ontem, no estádio Olomanto Júnior, Vitória da Conquista venceu Itabaiana por 2-1, em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo A4 do Campeonato Brasileiro Série D. Com um resultado positivo, o Bode retornou à liderança da competição. Veja os gols. Jogada lá do Washington, encosta o Marquinho Carioca pela direita, cruzamento, cabeçada e o gol! Aí, sai no contra-ataque, agora a Vitória da Conquista, armando o contra-ataque. Bola do Natan lá pro Abu. Recebeu lá do lado esquerdo. Já entrou na grande área, fez o corte. Esperou a chegada de um companheiro dentro da grande área, prendeu demais, aí perdeu a bola. Recupera, sobrou ali no Lucas Franco. Bateu o Lucas Franco, que golaço! Classificação. Escanteio pro time. Olha a bola chegando lá pro time do Itabaiana, olha o gol! O Bode volta a campo neste sábado. A equipe viaja até Pão de Açúcar para encarar o Jaciobá do Alagoas. A notícia ruim é que Joaquim Monastério não é mais treinador do Vitória da Conquista. Na nota divulgada nas redes sociais, o clube informou que o processo para conseguir o visto de trabalho vem se arrastando há meses e, devido a toda essa burocracia, não foi possível a continuidade do trabalho do treinador. Joaquim não comandou o time na área técnica nos 6 primeiros jogos da Série D por causa da falta desse visto de trabalho. O Bode agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e desejou boa sorte em sua trajetória. Guilhermino Lima, velho conhecido do torcedor, assumiu interinamente o comando técnico do clube. E veja agora as vagas de emprego e estágio para a Vitória da Conquista e região. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para cuidador de idosos, eletrotécnico, confeiteiro e atendente balconista. Em todas essas áreas é necessário ter experiência. Oportunidade também para assistente de planejamento e eletricista. Essas vagas são exclusivas para portador de deficiência. Os interessados devem enviar um currículo com os dados do CPF e PIS para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com, sinalizando a vaga pretendida. O Instituto Olho Mágico oferece vagas para vendedora, necessário ter experiência comprovada, ensino médio completo e domínio de informática. Vaga também para administrador, com curso superior em economia, contábeis e áreas afins e ter experiência mínima de 2 anos na área. Os interessados devem comparecer ao Instituto Olho Mágico, localizado na rua Sinhazinha Santos, número 237, Centro. As chuvas que caíram no final de semana aqui em Vitória da Conquista ajudaram bastante a aliviar o calor, focos de incêndio, molhar bem a terra e encher as caixas d'água. No entanto, essas chuvas corresponderam a 14 milímetros, o que equivale a 25% do volume de chuva esperado para todo o mês de outubro. O climatologista alerta para o calor e possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias aqui em Vitória da Conquista. Veja. Falamos aqui diretamente da estação meteorológica da UESB, porque Vitória da Conquista, nos primeiros dias da primavera, experimentou altas temperaturas. E recentemente o cenário no tempo mudou com algumas chuvas. E para tentar entender o que está acontecendo, nós vamos conversar com o climatologista, professor Rosalvo Lucas. Professor Rosalvo, muito obrigada por aceitar falar com a gente mais uma vez aqui da TV UESB e também da UESB FM. Como é que o senhor avalia essa situação dessas altas temperaturas que Vitória da Conquista registrou no início da primavera? Qual a relação disso com as chuvas que têm sido registradas também nos últimos dias? Olha, em relação às temperaturas, eu diria que a gente experimentou, vamos chamar assim, altíssimas temperaturas, que nem nos períodos de El Niño, que a gente não está no El Niño, foram tão elevadas. Só para ter ideia, no dia 10 de outubro agora foi 39,1 graus, e a gente em plena primavera. Aí tem algumas explicações sobre isso. A primeira é a questão das atividades humanas, a quantidade de queimadas,
tanto na região aqui próxima à Conquista, quanto a nível Brasil, que tem contribuído para essas temperaturas elevadas. Não só aqui no estado da Bahia, em Vitória da Conquista, mas no país todo tem experimentado sim essas temperaturas elevadas. Isso, em relação a essas temperaturas elevadas, tem muito a ver com as queimadas. Muita gente pensa assim, mas está queimando lá no Pantanal, na região da Amazônia, não vai interferir em Vitória da Conquista. E acontece o efeito contrário, né? Ou seja, todo o país pode sofrer os efeitos de uma queimada em uma determinada região. Sobre isso, veja só, basta lembrar que uma vez teve uma erupção, por exemplo, na Europa, e um vulcão lançou grande quantidade de fumaça no ar. E como a nossa atmosfera ela é dinâmica e envolve todo o planeta, então o que acontece em um determinado lugar, essa dinâmica acaba espalhando esses fatores para outras regiões. No caso aqui no Brasil, o que acontece no Pantanal em grande escala, claro, né? No caso das queimadas que estão acontecendo, a rotação da Terra junto com o movimento de massa acaba espalhando essas fumaças e as temperaturas elevadas são espalhadas para o resto do Brasil. E a gente está basicamente nessa rota dessas altas temperaturas provocadas pelas fumaças. E essas chuvas que foram registradas nesses últimos dias, foi dentro do esperado, chegou antes do tempo? Como é que o senhor faz essa avaliação? Olha, foi dentro do esperado, se bem que era para chover um pouquinho antes. Aí essas altas temperaturas elas acabaram atrasando. Como as nuvens ricas em umidade, elas são provocadas, elas são causadoras dessa chuva, elas atrasaram um pouquinho por causa dessa fumaça e dessas temperaturas elevadas. Mas o que a gente está percebendo é que, apesar disso, ela continua chegando, sim, as chuvas, então está dentro do esperado. Só para você ter ideia, no ano 2020, já choveu 90% da média esperada, de janeiro até agora, somatória. Existe previsão de mais chuvas pelos próximos meses? Sim. O mês de outubro, a previsão de mais chuva, outubro, novembro e dezembro. Aí 2021 vai para janeiro e fevereiro. Tanto que como a gente está fora desses padrões de excepcionalidade, então as chuvas tendem à regularidade. Então a gente vai atingir a média do ano e vamos passar um pouquinho. Então, apesar disso que está acontecendo, as chuvas vão sim chegar da forma que é comum aqui, né, no verão. São chuvas espaçadas, em forma de pancadas, grandes volumes em pouco tempo, mas vai chover sim, sem problemas. Então, grandes volumes, é isso? Essa é a expectativa para as próximas chuvas? Isso, grandes volumes, seguida de trovões, de raios, como sempre acontece nos períodos chuvosos. E lembrando que o período chuvoso nosso é basicamente novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Outubro pega um pouquinho também. Ok, professor, muito obrigada por sua participação aqui no ESB Notícias. Voltamos ao estúdio. Então, vamos agora ver a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e região. Em Vitória da Conquista, céu com algumas nuvens, mas o dia deve seguir aberto na maior parte do tempo e não chove. A mínima é de 16 graus e a máxima deve chegar aos 28 graus. Na sexta-feira, tempo parcialmente nublado, com a mínima de 20 graus e a máxima de 35 graus. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Na cidade de Barra do Choça, sol entre nuvens, mas não deve chover na cidade. Por lá, os termômetros registram a mínima de 15 graus e a máxima pode chegar aos 24 graus. Céu com algumas nuvens também em Tapetinga, mas não chove na cidade e o calor por lá continua. Os termômetros variam entre 19 e 32 graus. Em Jequié, céu com algumas nuvens, mas o dia segue parcialmente nublado. A menor temperatura registrada é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Cães e gatos também podem sofrer de câncer de mama. Veterinários chamam a atenção para que o cuidado se estenda aos animais de estimação. Já virou uma necessária tradição. Outubro é marcado pela luta contra o câncer de mama nas mulheres. Um mês inteiro dedicado à conscientização de prevenção à doença. E, inclusive, os dados atuais têm preocupado os oncologistas, já que com a pandemia, muita gente deixou de realizar o exame e, por isso, uma redução das notificações. O que a gente viu, não tem dados oficiais, infelizmente, a gente tem alguns dados da SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica,
colocando que houve uma diminuição do registro, né, de novos casos durante a pandemia. Isso está bem documentado. A previsão para 2021 mantém o câncer de mama como o principal tumor entre homens e mulheres, quando somado às estatísticas, e o primeiro muito à frente do segundo colocado nas mulheres. Então, em volume, ele continua sendo o principal, vai continuar sendo o principal em 2021, mas houve uma redução da notificação de câncer de mama durante 2020, durante a pandemia. Mas o mês não serve apenas para alertar as mulheres a respeito da importância da prevenção ao câncer de mama. Os profissionais responsáveis pela saúde dos pets também estão engajados no período por um motivo bem simples. Cães e gatos correm o risco de desenvolver câncer de mama. Não é isso, doutora Adriana? Sim, é verdade. Os cães e os gatos, eles podem ter o câncer de mama também. Existem algumas coisas que a gente orienta aos tutores de que são agravantes, como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais para evitar o cio nas fêmeas. É um fator que, na maioria das vezes, é o que predispõe a isso. E claro que fatores genéticos, fatores hormonais também ajudam a essa incidência. No caso, o dono que tem o tutor, como é que ele consegue identificar que o seu bichinho pode estar desenvolvendo câncer de mama? Assim como nós mulheres, né, temos que fazer o autoexame, então no caso dos pets, quem faz esse exame é o tutor em casa. No momento em que você está com ele no colo, acariciando, então você pode realmente massagear ali na região das mamas. A fêmea tem 5 pares de mamas ali, né? Então vai massageando, qualquer alteração que se note, desde um carocinho de feijão que você perceba ali, a um limãozinho, qualquer aumentozinho ali, um nódulo que você perceba, já é indicado levar no veterinário, para a gente ver quais as indicações a ser feitas. Nina tem 8 anos e, por causa do aparecimento de uns nódulos na região da cabeça, a sua tutora veio trazê-la para alguns exames. Trouxe a Nina na clínica para realizar um exame de raio-x para a gente verificar qual o probleminha que ela está tendo devido a uns caroços que estão nascendo na região aqui, pelo pescoço e boca. Vitória conta que uma outra pet da família já teve câncer de mama e a dificuldade em detectar a doença no início acabou causando o pior. Minha cunhada teve uma cachorra igual a essa, que era um pouquinho mais velha, eu acho que ela tinha uns 9 anos, ela acabou adquirindo câncer de mama e infelizmente a gente teve que sacrificar por causa do custo do tratamento. E a veterinária lembra que a prevenção é a melhor forma de combate ao câncer de mama nos animais de estimação. Quais são as formas de prevenção, então, que a gente tem para os pets? A castração é uma delas, né? Agora existem controvérsias com relação a se dizer que a castração deve ser feita antes dos 6 meses de idade. Então, a gente não pode também se atentar unicamente à castração, né? Os hábitos saudáveis, desde a alimentação, como atividades físicas, isso também se encaixa, né? E é claro que você tem que procurar um veterinário para te orientar, tirar suas dúvidas e ver o que é melhor para aquele paciente. E um carinho pode salvar a vida do seu pet. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade, mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo,
Cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? A partir de agora, você acompanha a programação da TV Brasil. Tem Brasil na sua TV.